Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de agosto de 2025 e nós vamos falar de literatura e holocausto. Eu vou falar, em larga medida, desses dois livros aqui, O Crematório Frio e A Ausência de Destino. Os dois livros são húngaros, foram escritos em húngaro. Obviamente, eu não sei falar húngaro, então eu não sei pronunciar o nome dessas pessoas. Esse aqui é o Kertész, eu vou chamar de Kertész. E esse aqui é o Debreceni, que eu claramente não é assim que se fala, tá? Mas eu não vou aprender a pronunciar húngaro para fins dessa aula. E além disso, tem vários outros livros interessantes que a gente pode falar. Esse aqui também saiu pela Carambaia, se chama Auschwitz Depois. É uma visão feminina do Holocausto, é muito interessante. E esse aqui é E esse aqui é a minha versão ficcional preferida do Holocausto, que é a Deus Maria, de um polonês chamado Borowski. Borowski é muito, muito bom. Tem essa versão aqui também da Penguin. É interessante porque essa versão aqui da Penguin são só os textos dele sobre o Holocausto. Enquanto que essa edição aqui da Carambaia traz todos aqueles textos do Holocausto, mais alguns antes e depois do Holocausto. Então, é até mais rica e vale mais a pena. Mas beleza, vamos lá. Por que eu quis falar de literatura e Holocausto? Porque tão, continua saindo livro, todos esses livros que eu mostrei aqui para vocês são lançamentos brasileiros muito recentes, né? Muito recentes mesmo, dos últimos poucos anos. Então, é um assunto que ainda gera muito interesse. E como que ele é tratado? Para começar, eu queria, na verdade, eu vou fazer várias recomendações aqui geral, vou falar de vários livros e vocês peguem o que vocês quiserem. A grande narrativa do Holocausto é do italiano chamado Primo Levi, que ele escreveu A Isso um Homem e a tabela periódica, que vai sair daqui a pouco, uma nova edição pela Companhia das Letras. O Primo Levi era um italiano químico. Então, por isso também a tabela periódica é uma brincadeira com esse background dele da química. A narrativa do Primo Levi é uma das coisas mais poderosas que eu já li. Ela é incrível. Existem suspeitas de que ele se matou. Ele sofreu uma queda na escada do prédio dele. Não se sabe se ele caiu acidentalmente ou se ele se jogou da escada. Considerando a enorme quantidade de sobreviventes do Holocausto que se mataram, não é um chute despropositado chutar que ele se matou. É possível. O que é que tem o Primo Levi? Então, eu super recomendo que vocês leiam. Não tem aqui o livro. Super recomendo que vocês leiam. É Isso um Homem. Tem edição brasileira pela editora Rocco, minha casa editorial, que lançou o Atenção. Uma coisa interessante do Primo Levi é que ele fala que ninguém tem a experiência real de Auschwitz, do campo de concentração. Quem tem a experiência real é porque morreu. A experiência real é morrer. Então, se alguém sobreviveu a um campo de concentração, é porque essa pessoa não viveu a experiência completa do campo de concentração. Ela não tocou fundo, que é o termo que ele usa. Então, ele fala isso, ele fala que ele escreve também em nome dessas pessoas que viveram a experiência completa, que tocaram fundo e não voltaram para testemunhar. Então, ele, em algum grau, tenta testemunhar por elas, tenta dar um testemunho por elas, mas ele também fala uma coisa muito interessante e muito dura, que é que ele fala também é o seguinte, tem um trecho muito duro que ele fala que sempre que um sobrevivente do Holocausto encontra o outro, a gente troca um olhar e é um olhar culpado, porque em algum grau as pessoas que não viveram o Holocausto
elas enxergam nós, sobreviventes, como vítimas. Mas quando eu encontro um outro sobrevivente, eu e ele sabemos o que a gente teve que fazer para sobreviver. Que é basicamente o que ele está falando ninguém bom sobreviveu a um campo de concentração. Quem era bom, generoso, aberto, compartilhava sua comida, lutava contra a injustiça, via alguma injustiça e falava a respeito. Todo mundo que era boa pessoa morreu. Quem sobreviveu, e cada pessoa sobreviveu dando o seu jeito, de um jeito diferente, e foi sempre de um jeito, isso, digamos, estou dizendo Primo Levi, tá, gente? Eu não tenho opinião sobre isso. De um jeito baixo, desonesto, cruel. Você teve que ser egoísta, teve que não defender os outros. Então, isso que ele fala que é o grande segredo do diabo. É que todo mundo sobreviveu quando encontra um outro sobrevivente, olha com um olhar meio culpado, do tipo, eu sei o que você teve que fazer para sobreviver, porque foi o que eu também fiz para sobreviver. Essa galera aqui em volta, que não estava lá, não sabe. Eles acham que a gente é bonzinho, mas eu e você, ó, sabemos a verdadeira verdade. Então, essa é uma das coisas mais potentes do testemunho do Primo Levi. Aí eu aproveito essa entrada para falar do Borowski. O Primo Levi era judeu italiano, do norte da Itália, de Turim. O Borowski era um jovem polonês. Ele tinha, eu acho que 20 anos quando ele foi para o campo. Deixa eu ver aqui quantos anos ele tinha. Borowski nasceu em 22. Então, quando ele foi para o campo de concentração, ele tinha 20 e poucos anos. Era muito jovem. E ele não era judeu. É bem interessante isso. O Borowski era um prisioneiro político. E ele escreve ficção. Ele volta, o Borowski sobrevive a Auschwitz, volta para a Polônia, e é muito interessante, porque é isso, o Primo Levi é italiano, ele volta para a Itália, que é uma democracia plena depois da Segunda Guerra Mundial. E ele acaba, talvez, se matando na década de 70. Já o Borowski, ele volta da guerra ainda muito jovem, com 20. A guerra acaba quando ele tem 23 anos. Então ele volta para casa, para a Polônia, com 23 anos. Uma Polônia que está sob domínio de Stalin e que está virando cada vez mais comunista e mais totalitária. Num primeiro momento, ele vira o Golden Boy do comunismo, o cara que escreve as coisas mais ortodoxas em favor do regime. E ele acaba se matando muito cedo. Ele se mata em 51, com 29 anos. Então, o Borowski, de novo, esse aqui, meu escritor preferido de ficção sobre o Holocausto, que eu recomendo muito. Ele encara o campo de concentração muito jovem, como não judeu, como prisioneiro político. Ele volta para a Polônia, ficando cada vez mais comunista e mais, digamos, ditatorial. Num primeiro momento, ele abraça isso. E aí, segundo amigos e coisas, ele não aguenta mais essa pressão e ele se mata, em 51, com 29 anos, 5 dias depois da filha dele nascer. É até muito interessante, porque essa Maria, ele fala Deus Maria, era uma namorada dele antes do campo de concentração. Os dois vão presos, os dois são mandados para campos de concentração, os dois conseguem sobreviver, que é uma coisa incrível. Os dois vão cada um para um lado diferente depois da guerra, porque é isso também que a gente não entende, né? Quando você liberta esses campos de concentração todos, tem gente do mundo inteiro, né? Mundo inteiro, da Europa inteira neles. E é difícil você relocar essas pessoas todas. Então, no primeiro momento, as pessoas são libertadas dos campos de concentração e se espalham pela Europa. Então, muitas vezes doentes, precisam ficar internadas muito tempo. Então, Borowski volta para a Polônia e a mulher dele, a Maria, vai para a Suécia. E ela chama o Borowski para ir para a Suécia com ela.
E o Borowski fala que não, que ele quer reconstruir a vida dele na Polônia. Ele é polonês, ele quer ficar na Polônia, ele não quer refazer a vida dele no Ocidente, na Europa Ocidental. Então a Maria cede, volta para a Polônia com ele, eles tentam criar uma vida na Polônia. Ela engravida do Borowski. Então, quer dizer, já é uma história, é muito interessante, porque, tipo assim, alguns dos contos do Adeus Maria são as cartas que eles trocavam. O Borowski, porque não era judeu, porque era um prisioneiro político, ele tinha uma posição tão privilegiada nos campos que ele conseguia trocar cartas para Maria que estava num campo de concentração vizinho. Então eles se falaram ao longo da guerra toda, eles estiveram juntos a guerra toda. É, ela voltou, ela voltou para a Polônia por causa dele, teve o filho dele, teve uma filha dele. Ele tinha várias amantes. é, E ele se mata 5 dias depois da filha nascer, depois de sair da casa da amante. Ele sai da casa da amante, vai no hospital visitar a esposa e a filha, vai para casa e se mata. Abre o gás e se mata. Ele já tinha tentado se matar duas outras vezes, uma só com gás e a outra só com remédio. Dessa vez ele não quis arriscar, ele tomou o remédio e ligou o gás. Então, ele morre com 29 anos e deixa a esposa, a filha e a amante, que depois ficam até amigas, tá? Elas se veem, elas dão lá o jeito delas. Mas é interessante. E os contos do Borowski, eles são especialmente dolorosos, mas o filho do vizinho está brincando no corredor. Peraí, não. Os contos do Borowski são muito bons e eles são especialmente cruéis. Vamos voltar. Tá, vou dar tudo isso. Os contos do Borowski são especialmente cruéis porque, como prisioneiro político em Auschwitz, ele tinha uma série de regalias. A gente tem várias coisas que a gente não sabe sobre os campos de concentração, e uma delas é que os alemães, via de regra, tentavam se meter o mínimo possível na administração dos campos. Até porque causava muitos problemas psíquicos nos próprios soldados. É muito interessante isso. Muitas das coisas, muito do jeito como funcionava o campo de concentração eram maneiras que os alemães inventaram para proteger os soldados alemães do próprio terror que eles estavam cometendo. É isso. Gente, não tem muita gente que seria capaz de executar o Holocausto. É, a quantidade de sádicos de verdade de uma população é sempre pequena. Para o soldado raso alemão, aquilo era um horror muito grande. Você botava um soldado lá para fazer aquilo e em poucas semanas o soldado estava doido. Ele pedia para ir embora, ele tinha um piripaque mental. Aquilo ferrava com a cabeça de qualquer um. Então, muito do método de como as coisas eram feitas no campo de concentração era para poupar psiquicamente um soldado alemão do ônus físico, mental e ético do horror que estava sendo cometido ali. É, Então, por exemplo, a própria questão dos chuveiros a gás. Um dos motivos pelos quais os chuveiros eram a gás é porque quem virava a manivela e ligava o gás era a própria vítima. Então você não gerava em nenhum dos soldados a culpa de quem matou fui eu. Isso é muito interessante. Os caras estavam lá em todo o processo. Eles recebiam as vítimas, eles colocavam na salinha, eles tiravam a roupa, eles cortavam o cabelo. Mas na cabeça deles, não foi eles de fato que mataram aquela pessoa. Aquela pessoa se matou ela mesma. Ela abriu ali o negócio e ela soltou o gás. Não fui eu que matei. Eu, soldado alemão. Eu só recebi, levei até lá, tirei a roupa. E isso, gente, não é brincadeira. O nosso cérebro, de fato, funciona dessa maneira. A gente se defende assim.
da culpa pelas coisas que a gente faz. Qualquer coisa que a gente possa segurar para se livrar dessa culpa. Por exemplo, é muito comum que em pelotão de fuzilamento só um ou dois soldados esteja com bala de verdade. Porque aí você bota 10 soldados para fuzilar o cara, dois com bala de verdade, nenhum deles sabe quem que está com bala de verdade ou não, de modo que todos eles podem sair e falar, provavelmente não fui nem eu que matei o cara. Eu, certamente, mais provável é que eu estava com bala de festim. Isso protege a sanidade do soldado que está fazendo o fuzilamento. Então, é muito interessante, porque, e como também o alto comando alemão queria manter o horror que eles estavam cometendo em segredo, eles tentavam envolver o mínimo possível de soldados alemães. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do campo de concentração, eles colocavam os prisioneiros para se vigiar. Eles criavam, como é que eu vou dizer? Camadas de prisioneiros. E você botava um grupo de prisioneiros para vigiar os outros, para vigiar os outros, para vigiar os outros. De modo que lá dentro, todos eram prisioneiros. Quase não tinha soldado alemão. E no caso do Borovski, os prisioneiros políticos que não eram judeus e que estavam no campo há mais tempo, ficavam encarregados de gerenciar os prisioneiros judeus que chegavam sempre, estavam sempre chegando e morrendo, chegando e morrendo. Então, esses contos do Borovski, eles mostram muito especialmente essa hierarquia cruel do campo de concentração, né? Eles são narrados do ponto de vista desses prisioneiros políticos que estavam lá em Auschwitz, estavam ferrados, estavam fodidos, mas estavam em posição infinitamente melhor que os prisioneiros judeus. E mais, quem mais vitimizava os prisioneiros judeus não eram tanto os alemães, que tinham muito pouco, eram mais os próprios prisioneiros políticos, que também tinham que fazer isso, porque isso era uma coisa que os alemães faziam. Eles davam ordens bem cruéis para os prisioneiros de cima executarem sobre os de baixo. E se os de cima não executassem essas ordens, eles eram mortos e substituídos. Então, tipo assim, esses grupos de prisioneiros que os alemães colocavam encarregados de gerenciar os outros prisioneiros, logo eles aprendiam que se eles fossem bonzinhos demais, quem ia morrer eram eles. E, obviamente, o poder sempre sobra a cabeça de qualquer um. Então, a coisa mais chocante dos contos do Borovsky é justamente você perceber essas diversas hierarquias que tinham nos campos de concentração. Só para relembrar algumas coisas de como funcionavam, os campos começaram como campos de trabalho, né? Os prisioneiros políticos, como Borovsky, eram colocados para trabalhar. E os judeus, quando tinham condições de trabalhar, em larga medida, eram colocados para trabalhar também. Então, muitas vezes, o que acontecia com os prisioneiros judeus é que eles sofriam uma triagem. Eu vou falar dessa triagem quando chegar no Kertész, que fala disso muito bem. Mas se o prisioneiro fosse muito jovem, ou fosse muito velho, ou fosse muito fraco, ele era morto imediatamente. Então você tinha uma mudança ali. O que os alemães queriam era, cara, a gente quer exterminar o máximo possível dessas pessoas, mas a gente tem vários trabalhos que precisa de braço. Então, quem dessas pessoas tiver mais bem disposto fisicamente, a gente até deixa sobreviver e vamos trabalhar eles até a morte. Mas quem for fraco, velho, criança, a gente mata na hora porque não tem tempo a perder. Então, nesses dois livros, tem duas anedotas muito interessantes. Por exemplo,
o Kertész, ele vai para o campo de concentração quando ele tem 14 anos. E a idade de corte era 16. Quem tivesse menos de 16 ia direto para a câmara de gás. Quem tivesse mais de 16 ia trabalhar. E aí o Kertész, menino, 14 anos, não está sabendo nada, ele está lá no trem dele, indo em direção a Auschwitz. E as pessoas, ao longo do trilho do trem, ele ouve lá de dentro, elas gritam: 16! 16! 16! E ele não entende aquilo, porque aquilo não tem nenhum contexto. Você imagina, você está andando num trem cheio de todo mundo que você conhece da sua vila, indo para não sei onde, e tem uns doidos do lado de fora, nota que não tinha janela, gritando 16, 16. E aí, é o Kertész chega em Auschwitz e o médico pergunta quantos anos ele tem. E ele tinha 14. Mas aí dá um estalo nele, vem alguma coisa, ele lembra das pessoas gritando 16 e ele fala 16. E por isso ele não morre. Porque quem falou que tinha 14 era enviado direto para a câmara de gás. Então ele sobrevive por causa disso. E no crematório frio, eu acho que esses livros confundem um pouco na minha mente. No crematório frio, tem uma outra história que eu acho bem interessante, que eles... E os alemães são sempre muito educados. É, contam que eles são muito educados, até porque, veja, não é porque eles eram gente boa, é porque eles já tinham tido várias experiências. O Holocausto é todo um processo industrial em que os alemães foram tentando várias coisas até ver o que mais funcionava. Então, uma das coisas que eles descobriram era que se os soldados alemães fossem bem educados e corteses, os prisioneiros entravam voluntariamente nos chuveiros a gás com muito mais facilidade. Então eles eram gentis, em algum lugar falavam: venha por aqui, por favor, tira a roupa, pode tirar o cabelo, vem pra cá, lá. E aí, quando o Debrecen chega no campo de concentração que ele vai, o trem, o trem deixa eles muito longe do campo. E aí, um alemão muito educado fala: olha, nós temos um caminhão para fazer o transporte até o campo, mas não cabe todo mundo. Então, quem acha que não aguenta essa caminhada, quem acha que está fraco, quem está doente, levanta a mão que a gente leva vocês no caminhão. E os outros fazem a caminhada. E aí, tipo assim, o autor lembra que um dos colegas dele, o gordinho, todo elegante, culto, da cidade dele, fala: ah, imagina, eu vou negar carona? Eles estão oferecendo carona, você quer carona. E aí é isso. E aí ele fala: tchau, tchau, a gente se vê lá. Eu vou de caminhão e você vai a pé. E é óbvio que ninguém que entrou no caminhão nunca mais foi visto, porque o caminhão era uma maneira dos alemães fazerem o que os próprios prisioneiros se triassem. Quem, quem disse que não tinha condição física nem de fazer aquela caminhada pequena, maravilha. Se você acha isso, filho, a gente não vai te colocar para trabalhar, vai direto para a câmara de gás. Então, tem esses detalhes. É isso. A quantidade de detalhes cruéis não está no gibi. E esse é um deles. Havia essa triagem de cara. E, nesse caso, uma autotriagem. Bom, então esse foi o Borowski. O Borowski, então ele conta, ele tem esses pontos que são muito bons e que falam dessa hierarquia dentro do campo, que é um tema político até hoje, né? A Polônia ainda não fez as pazes com Auschwitz. Você fala de Auschwitz como um campo de concentração polonês, eles falam que não. Não foi. Eles só, os alemães colocaram aqui na Polônia. É um campo de concentração alemão.
Sim, gente, mas quem vivia em volta eram os poloneses. É o país que perdeu a maior parte da sua população no Holocausto é a Polônia. Então, a Polônia e os poloneses foram, sim, em larguíssima medida, vítimas e cúmplices do Holocausto, né? Parece que morreram 3 milhões de judeus poloneses. Era o país que mais tinha judeus e terminou, hoje, é um país praticamente cristão branco. Eles se livraram de todos os judeus mesmo. E é isso. Antes da guerra, a Polônia era um país multicultural, multirreligioso. Hoje é um país totalmente homogêneo, graças aos nazistas. Então, tem uma galera lá da extrema-direita polonesa que, que é muito grata aos nazistas por terem feito da Polônia um país mais homogêneo e com menos judeus. Então, quer dizer, então é isso. Você teve muitos poloneses, judeus poloneses, e poloneses como o Borowski, dos políticos que foram vítimas do Holocausto, mas também você tem uma grande parcela de poloneses que foram cúmplices do Holocausto. E essa é uma coisa muito complicada para o país fazer as pazes com. Então, uma coisa que é interessante desse livro do Borowski é que ele enfia literalmente o dedo na ferida de como que a Polônia foi, em vários aspectos, não vítima do Holocausto, mas co-cúmplice e beneficiária do Holocausto também. Então, ele é um autor cujos textos são muito poderosos por si só e também são muito poderosos porque eles metem o dedo na ferida dessa discussão que ainda hoje está muito viva. Maravilha. Falar do crematório frio. O crematório frio os dois autores principais que eu vou falar aqui são húngaros, que é o Kertész e Debreceni. Eu vou falar um pouco da Hungria. Deixa eu falar da Hungria agora. A Hungria é um país que se deu mal no século XX, porque ela esteve no lado perdedor das duas guerras. Então, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial, a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, que era a maior potência da Europa. A gente hoje esquece um pouco isso. Mas o Império Austro-Húngaro, que juntava Áustria, Hungria e boa parte do leste europeu, era a grande potência centro-europeia. Você tinha a Rússia de um lado, Alemanha e França do outro, mas ali no meião, tudo que hoje praticamente é o leste europeu, era o Império Austro-Húngaro, que era uma monarquia dual, governada por dois reis, o rei da Hungria e o rei da Áustria. Então, a Áustria era a parte, desculpa, a Hungria era a parte central e integral de uma das grandes potências da Europa. Então, ela começa o século XX assim, super poderosa, super estável, uma monarquia multicultural, multirreligiosa, que tudo indica que vai durar para sempre. Entram do lado perdedor da Primeira Guerra Mundial, junto com a Alemanha. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, eles são o império se quebra. A Áustria vira um paizinho sem mar, a Hungria vira outro paizinho sem mar, a Polônia ressurge, vários novos países ressurgem. Então, a Hungria já começa o século perdendo uma guerra e perdendo a sua importância dentro do cenário europeu. No Entre Guerras, é um país pequeno, mas importante, que quando a Alemanha começa a Segunda Guerra Mundial, se aliam novamente a Alemanha e a Áustria e perdem novamente. Perdem feio, porque eles sofrem todas as derrotas da Alemanha, perdem 1.000 soldados, perdem mil batalhas. E aí, quando chega 1944, que a Hungria já está exausta de levar porrada para tudo quanto é lado, os líderes húngaros começam a considerar a hipótese de se juntar aos aliados, que é a mesma coisa que a Itália fez. Então, tanto a Itália
quanto a Hungria foram aliados da Alemanha desde o começo da Segunda Guerra, mas quando veem que a Alemanha vai perder, eles começam a tentar pular fora por si só. A Alemanha, que não é boba, ocupa os dois. Então, a Alemanha ocupa a Itália, que é parte do trabalho nosso da FEB, foi, foi liberar a Itália da ocupação alemã depois que a Itália quis sair da guerra. Essa foi a parte que nos coube desse latifúndio. E a Alemanha também ocupa a Hungria. No último ano da guerra, em 44, no penúltimo ano da guerra. Só nesses poucos meses que a Alemanha ocupa a Hungria, você tem um holocausto acelerado dos judeus húngaros. Porque é o seguinte, por incrível que pareça, enquanto a Hungria foi aliada da Alemanha, o governo húngaro, em alguma medida, quis e conseguiu proteger os seus judeus. Mas quando a Alemanha ocupa, ocupa a Hungria, com o apoio dos piores húngaros, dos húngaros mais nazistas, aí eles fazem um super holocausto. E eles enviam, tipo, em 6 meses, a mesma quantidade de judeus húngaros para os campos de concentração que, digamos, a França ocupada mandou ao longo de 5 anos. Então, todos aqueles judeus húngaros que se achavam protegidos e estavam, em alguma medida, vão para os campos de concentração e morrem em grande parte. E nesse aspecto estão os nossos dois autores, o Debreceni e o Kertész. O Debreceni era de uma minoria húngara da, da Iugoslávia. Ele era húngaro mais jugoslavo, então ele falava um húngaro um pouquinho diferente. Ele acaba indo trabalhar num hospital de campanha, que é como ele se salva. A vida dele nesse hospital de campanha era um pouco menos pior, é o que ele chama de crematório frio. Crematório frio é o apelido dele para o hospital. Também é o grande foco do livro do crematório frio as diferenças hierárquicas entre grupo. O Debrecen é um cara que enxerga poder muito bem. Eu acho muito interessante. Muita gente não consegue entender a relação de poder, mas eu acho que quem sobreviveu a um campo de concentração entende. E esse é particularmente o tema do crematório frio. Ele está bem interessado em saber quem manda em quem obedece em quem, como que mudam essas alianças e relações. É um livro muito, muito interessante. E é bem interessante porque tipo assim, os dois escrevem em húngaro. O Kertész em húngaro na Hungria e o Debreceni em húngaro na Iugoslávia, que era uma língua minoritária entre as várias línguas iugoslavas. E em nenhum desses países os livros fazem sucesso imediatamente. É muito interessante porque atrás da cortina de ferro, por mais que a União Soviética tivesse sido o grande responsável pela derrota do nazismo e pela libertação da maioria dos campos de concentração, havia-se havia-se uma ideia que essa conversa toda de denúncia de campo de concentração, essa denúncia ao totalitarismo poderia facilmente se voltar contra o governo comunista. Veja, eu não entendo muito bem como isso aconteceu, mas o fato é, enquanto na Europa Ocidental estavam se publicando muitos relatos sobre o Holocausto, na Europa da Cortina de Ferro tinham muito poucos, e os que eram publicados eram ignorados, que foram o caso desses dois. Falar um pouco do Kertész. É o Kertész, como o Borovski, vai muito jovem para o campo de concentração, né? O Borovski vai com 20 e poucos anos, 20 anos, o Kertész vai com 14. Na volta, ele se forma na escola, vai trabalhar como jornalista e, e no primeiro e ele se encrenca muito com o comunismo. Então, quer dizer, o Borovski, por um lado, vira o golden boy do comunismo, meio que
meio que apoia essa ideologia, escreve, milita e aí se mata. Enquanto que o Kertész nunca embarca. Ele sempre se sente muito tolhido na imprensa húngara comunista, até o dado momento que ele fala que ele prefere passar para a tradução, que era uma área menos ideológica. Tipo assim, isso. Para você ser jornalista, você só podia escrever as matérias que os chefes deixavam. E os chefes estavam frequentemente corrigindo em termos do que era politicamente correto. Já para traduzir um livro, a partir do momento que deixaram traduzir o livro, e ele traduzia clássicos alemães para o húngaro, não se metiam muito no seu trabalho. Então é isso. Se você era meio que anticomunista, como o Kertész sempre foi, era mais fácil, você tinha uma vida mais tranquila sendo tradutor do que sendo jornalista. Então é o Kertész logo abandona o jornalismo, vai para a tradução e começa a escrever esse livro, que só sai em 1975. Eu acho interessante, gente, porque tem uma diferença aí que eu acho que é muito legal, que é o seguinte: esse livro é de 1950. Os contos do Borowski eh, eles também são de 1950, mais ou menos. Então você estava em cima do lance, né? Esses caras aqui, quando escrevem sobre o Holocausto, eles não estão dialogando com a literatura do Holocausto, porque a literatura do Holocausto ainda não existia. Ela estava se formando. Já o Kertész, quando publica esse livro em 75, ele não está só dialogando com a memória dele. Ele também está dialogando, respondendo e reagindo à literatura sobre o Holocausto que havia até ali. Então, esse livro também é uma crítica à literatura sobre o Holocausto. E o Kertész tem opiniões muito fortes. Para começar, ele era um germanófilo. Ele traduzia do alemão e, num dado momento, ele se muda para a Alemanha. E ele fala que ele se sente mais à vontade na Alemanha do que na Hungria, porque os alemães, pelo menos, reconheceram a culpa do que fizeram e estavam tomando passos para serem pessoas diferentes, uma nação diferente. Já a Hungria, assim como a Polônia, foi um país que matou grande parte dos seus judeus, teve culpa no cartório, foi cúmplice, digamos, a Hungria até mais do que a Polônia, porque tipo, assim, a Hungria de fato foi aliada do Hitler e a Polônia não, mas que ainda assim não aceitam essa responsabilidade, jogam tudo nas costas dos alemães. Então tipo assim, para o Kertész era melhor estar na Alemanha falando do Holocausto para um público que queria ler e que aceitava o que houve, do que estar escrevendo sobre o Holocausto na Hungria, onde isso era considerado um assunto proibido e incômodo. Então, para começar, Elker Test já criticava esse silêncio. Ele Ele era judeu, mas era um judeu não praticante. Ele fala, cara, na minha família a gente nunca se pensou judeu. Eu fui forçado a ser judeu no campo de concentração. Eu fui forçado a ser judeu. Eu até aceito que eu sou judeu, mas eu não escolhi ser judeu. Essa identidade me foi imposta pelo campo de concentração. E é muito interessante que até hoje o Kertész não é aceito na Hungria 100%. Vamos lembrar que a Hungria hoje é um dos pa- a Hungria hoje é governada pelo Viktor Orbán, que é um dos piores líderes da extrema-direita da Europa, parceiraço do Bolsonaro. Por exemplo, Kertész, ele ganhou o Nobel de Literatura. Foi o primeiro e o único autor húngaro a ganhar o Nobel de Literatura. Só que a extrema-direita húngara não reconheceu isso. É, um dos líderes da extrema-direita fez um comentário que é bem assim, bem exemplar, que ele falou, olha, muito parabéns ao senhor Kertész pelo prêmio, mas nós aqui ainda estamos esperando o primeiro Nobel de Literatura húngaro.
Porque esse cara aí não é húngaro. Um, porque ele é judeu. E dois, porque ele mora no exterior. E três, porque ele critica a Hungria. Então é isso. Então, quer dizer, uma boa parte dos húngaros, e hoje a parte dominante, a parte do governo, não vê o Kertész como um autor húngaro. Então, o que mais? E aí, nesse livro aqui é muito. Esse livro aqui é muito interessante, O Ausência de Destino, que eu já vi ele ser descrito como assim, o estrangeiro em Auschwitz. O Estrangeiro é o romance do Camus, de quem eu sempre falo. E por que que falam isso? Porque o narrador desse livro é meio que um alter ego do Kertész, é um jovem também de 14 anos, e ele é apático, no sentido de que ele naturaliza tudo, ele não acha nada estranho, ele até chega a elogiar a eficiência e a gentileza dos alemães, ele cava espaços de felicidade. E o que o Kertész quer mostrar é que, na cabeça dele, é errado resumir o Holocausto a uma briga entre dois povos, a uma briga entre os alemães e judeus. Pelo contrário, para o Kertész, o Holocausto foi uma consequência lógica, quase inevitável, de 200 anos de história europeia. Foi o colapso dos ideais iluministas da Europa. Então, toda a Europa é cúmplice do Holocausto. Então, isso para ele é muito importante. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante, ele odiava a lista de Schindler, porque ele achava que a lista de Schindler era o seu típico produto sobre o Holocausto, que tinham os bonzinhos bonzinhos, os malvados malvados, e que era um filme que se recusava a olhar de frente a cumplicidade da civilização europeia como um todo no Holocausto. Então, então esse livro aqui é uma tentativa de recuperar isso, de mostrar o Holocausto pelos olhos de uma criança que naturaliza tudo e vê tudo como natural e justificado. E o Kertész também, ao mesmo tempo que ele odiava a lista de Schindler, ele adorava A Vida é Bela, que é a comédia sobre o Holocausto que o Benigni fez, que o italiano Roberto Benigni fez em 97. E ele achava que era isso. Ninguém conseguia encarar a realidade de um campo de concentração. A realidade de um campo de concentração era terrível demais. Você tinha que criar uma ficção, uma fantasia na sua cabeça e viver essa fantasia. O filme A Vida é Bela, para quem não lembra, é um pai que vai para o campo de concentração junto com o filho, e para o filho não saber o lugar horrível onde eles estão, ele vai inventando histórias cada vez mais doidas para explicar o que estava de fato acontecendo, para o filho não entender que eles estavam presos num pesadelo. Então, tipo assim, A Vida é Bela é um filme sobre uma fantasia que um pai inventa para proteger o filho da realidade de Auschwitz. Enquanto que o romance do Kertész é, tipo assim, é a história de uma criança que não está com o pai, então que ela está criando essa realidade ela mesma, tentando entender por si só o horror do campo de concentração e criando uma realidade que faça sentido para ela. Então, esse é o, o ausência de destino. E é muito interessante essa questão toda do livro ser uma crítica à literatura do Holocausto. Por quê? Porque no final do livro, eu estou falando desse livro aqui, no final do Ausência de Destino, o menino volta para sua cidade e ele encontra um jornalista bem intencionado, que quer contar a história dele para o mundo. E o menino nem entende, fala, eu não tenho história nenhuma para contar. Eu estava trabalhando, eu lavava o chão, limpava, fazia, comia. Não tem história para contar. Ele nem entende o que é que o jornalista está sugerindo.
Ele nem entende a fala do jornalista de que ele, o narrador, viveu uma experiência fora do comum que merece ser registrada e compartilhada. Talvez porque, porque o autor, o Kertész, já escrevendo em 1975, 30 anos depois do final da guerra, não tinha mais ilusões sobre a literatura do Holocausto. Ele já estava desiludido com o potencial transformador da literatura do Holocausto. Então você é como que o jornalista querendo contar a história do menino, talvez até fosse bem intencionado. Mas o Kertész, autor, digamos, pairando sobre tudo, já sabia ou já achava que aquele tipo de relato não iria levar a nada. E é por isso que ele tenta criar, no ausência de destino, um relato ficcional diferente. Porque, para ele, o único modo de falar de Auschwitz era criando uma estética de Auschwitz. Ele até dizia, tem uma frase famosa do Adorno, que é o filósofo alemão da escola de Frankfurt, que fala que depois de Auschwitz não faz sentido escrever poesia. Aí o Kertész comenta: talvez, depois de Auschwitz, só faça sentido escrever poesia sobre Auschwitz. E o Kertész era um autor que escreveu vários livros, todos muito interessantes, N- nem todos sobre Auschwitz, mas todos, é isso, acusavam ele de estar sempre escrevendo sobre Auschwitz, mesmo quando o seu livro não se passava em Auschwitz ou não era sobre Auschwitz, porque ele estava sempre escrevendo sobre essa experiência de ter contato com esse horror absoluto. Então, gente, eram esses os livros que eu queria falar. E eu queria aproveitar para falar com vocês também do filme Shoah. O filme Shoah, eu acho que é o melhor filme de todos os tempos. Eu acho que é a melhor obra de arte de qualquer arte do século XX. É um documentário lançado em, se não me engano, 75, no mesmo ano do Ausência de Destino. Deixa eu ver aqui. 85, desculpa. Shoah é um documentário lançado em 85, um documentário francês, de um documentarista francês chamado Claude Lanzmann, que era boy toy da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir tinha vários amantes mais jovens que ela pegava para criar. O Lanzmann foi um dos últimos. E ele faz esse documentário, que é 9 horas de documentário sobre o Holocausto. É super difícil de ver. Eu recomendo. Mas, justamente, o que faz esse documentário é isso. Eu acho que o cinema ainda não mostrou que veio. É isso. O cinema é uma arte muito recente. A gente ainda está tateando com ele. A gente ainda está tentando descobrir o que é que dá para fazer com essa nova forma de arte. Quando se fala literatura, teatro, escultura, a gente tem há 1 milhão de anos. E eu acho que Shoah é maravilhoso, porque, eu gosto muito de documentário. Eu acho que documentário, eu acho que filme normal, acaba sendo, em larga medida, um teatrinho filmado. Todo filme de ficção é, em alguma medida, um teatrinho filmado, que você aproveita alguma vantagem técnica para fazer algumas coisas que o teatro não faz, mostrar uma paisagem, mas basicamente é teatro filmado. Enquanto que o documentário, de fato, traz coisas que o teatro não pode fazer, não tem como fazer, ou pelo menos nunca tinha feito. Hoje em dia já tem peça documentário. Então, Shoah, para mim, Shoah é um filme muito interessante, porque ele se foca, ele não tem nenhuma imagem de arquivo, então não tem nenhuma imagem assim do local, do campo, nada. São só pessoas hoje que o Langemann entrevista. E o filme é de 85, mas ele faz a maioria das entrevistas na década de 70, porque o filme demorou muito tempo para ser feito. Então, basicamente, o que acontece? Esse cara vai buscar sobreviventes do Holocausto 30 anos depois. E ele entrevista. E é isso. O filme são essas entrevistas. É a câmera
E a câmera 100% na cara do entrevistado. A gente nunca vê a cara do Langemann fazendo perguntas, ou vê uma ou outra vez muito rápido. Então, o filme basicamente é a cara das pessoas sendo entrevistadas. Não tem imagem de arquivo, não tem foto de época, é a cara das pessoas como elas são hoje, no hoje do filme, né? Década de 70. E maravilhoso é que o Langemann, ele é cruel, ele não para de perguntar. E os caras falam. E é isso, tem várias questões éticas aí, se o Langemann foi ético ou não, não sei o quê. Que as pessoas podem, falam, não quero falar, não quero lembrar. Ele fala, você tem que falar, você tem que lembrar. Você é obrigado, você tem uma obrigação com o mundo, com a história, de lembrar, de articular isso. Então, ele é um bully até com as pessoas que ele entrevista. E em alguns casos ele mente. Ele tem umas entrevistas que ele fala, não, a câmera não está ligada. Não, não, isso aqui a gente não vai usar no documentário. Não, imagina. Isso aqui eu quero só background. A gente está falando em off aqui. E bota tudo no documentário. Então, é isso. O Mano também era um cara que estava imbuído de uma missão, que achava que ele fazer aquilo que ele se propôs a fazer era mais importante do que ética, empatia, manter a palavra dele para as pessoas que ele estava entrevistando. Então, também é um filme que tem um tipo de demônio interior meio que pegando fogo ali. E ele entrevista três tipos de pessoas. E isso é bem interessante. Ele entrevista sobreviventes. Mas aí, gente, sobrevivente é fácil, né? Todo mundo entrevistou sobrevivente. O que é interessante são os outros dois grupos que o Landman consegue entrevistar. Ele entrevista os, digamos, eu não sei como é que fala isso em português. São os perpetrators. Um dos grupos é quem fez as coisas, quem executou, os executores, talvez. Então, que ele vai falar dos guardas de campo de concentração, que é executores, isso. Que é um desses caras que ele jura pro cara que ele não está filmando e está filmando, né? Que é o pessoal que de fato trabalhou nos campos de concentração. E o terceiro grupo é o que ele chama de bystanders, que é os populares, é os caras que estavam vendo. Então tipo assim, ele vai entrevistar aquelas pessoas que moravam do lado do campo de concentração. Aquela pessoa que, quando o vizinho judeu foi para o campo de concentração e a casa dele ficou vazia, ocupou a casa do vizinho. E é muito interessante. Quando eu fui a Auschwitz, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que tinha uma ruazinha de casas do outro lado do campo. E a ruazinha de casas tinha quintal. E no quintal de uma das casas tinha uma série de brinquedos. Então eu falei, cara, tem uma criança polonesa que cresceu nessa casa, cresceu brincando nesses brinquedos, nesse quintal. E do outro lado da rua está Auschwitz. E essa criança sempre vai ter crescido diante de Auschwitz. Tudo que ela brincou no quintal da casa dela, ela brincou olhando o portão de Auschwitz com aquela frase, o trabalho liberta. Então, isso eu acho que talvez tenha sido a origem do estranhamento do lance. Muito bem, ele quis saber quem são essas pessoas. Eu não quero só falar com quem fez o Holocausto ou com quem sofreu o Holocausto. Quem eram essas pessoas que eram vizinhas do Holocausto? Quem eram essas pessoas que estavam brincando no escorrega a 50 metros da porta, vendo a porta de Auschwitz? E esse é o documentário, são 30 horas. Desculpa, são 9 horas. Obviamente é difícil de definir. Eu digo e repito, na minha humilde opinião, não só é o melhor filme de todos os tempos, como é a melhor obra de arte do século XX, em qualquer arte. Eu acho que é um artefato artístico super potente. Então, para encerrar a aula, ficando com as minhas recomendações, o que eu mais recomendo a vocês lerem
Primo Levi, é isso o nome, lerem, lerem Adeus Maria, do Borowski, e assistirem Shoah. É isso, não sei o que está passando, não está em nenhum streaming, tem que baixar pirata. Em 2012, o Moreira Salles lançou uma caixa com o filme em 3 CDs. Vale muito a pena, mas é isso. Em termos de literatura e Holocausto, é isso que eu recomendo. E eu acho que é um tema, eu acho que está ficando cada vez mais batido. Eu acho que hoje em dia, para alguém falar sobre o local, que você já não tem mais praticamente sobreviventes. Então, quem for falar sobre o Holocausto vão ser pessoas como Benini ou como Spielberg, que são segunda ou terceira geração. E para você falar do Holocausto, você precisa hoje criar uma nova estética. O, e o Spielberg tenta, eu acho que Lista de Schindler é um filme muito eficiente, mas é isso, é um filme americano, é um filme maniqueísta. E Vida é Bela é um filme brilhante, justamente porque ele tenta contar a história de uma outra maneira, ele tenta dar uma outra estrutura para essa história. Você pode até não gostar das soluções do Benigni, muita gente acha que é desrespeitoso, por definição, fazer uma comédia sobre o Holocausto. E eu lancei isso no grupo e muita gente negou até que seja uma comédia. Para mim, é óbvio que Vida Bela é uma comédia. Eu não vejo o que mais que Vida Bela poderia ser que não uma comédia. Eu acho que é uma comédia que funciona. Acho que é uma comédia brilhante. Mas eu entendo também muita gente que acha que é uma comédia desrespeitosa, porque acha que é desrespeitoso, por definição, fazer uma comédia sobre o Holocausto. Mas a verdade é essa: os sobreviventes já estão morrendo, poucos sobraram. É, quem, quem iria escrever em primeira pessoa já escreveu, e resta a nós, que nascemos depois do Holocausto, se a gente quiser escrever sobre isso, criar novas maneiras originais, porque o campo já está lotado e super saturado. Então, nesse ponto, o Kertész é muito bom, justamente porque ele indica um novo caminho estético, uma maneira diferente de encarar essa herança. Deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando. Alex, viu Noite Neblina e Filho de Saul? Não assisti. O Marcelo Billy já colocou aqui um link completo para ver o Showa no Internet Archive. Filho de Saul é muito bom. A edição de Showa me lembrou esse recente Zona de Interesse. Sim, Zona de Interesse, eu ouvi falar desse filme, eu não assisti. Parece interessante. Parece muito interessante. Zona de Interesse, para quem não sabe, é a história, não é isso? É a história de uma família que morava em frente ao campo de concentração. É muito bom, Alex. É muito bom. Também é um soco no estômago. Agora, eu não vi ainda esse documentário, show, eu só conheço, já ouvi falar. Mas ele deve ter tirado, né, essa inspiração, essa ideia de centrar naquilo, né? E aí ele vai até os mínimos detalhes da descrição porque aí ele entra numa ficção, né? Não é um documentário, mas certamente inspirado no que o documentário trouxe, né? Me chamou a atenção isso. Agora, filho de Saul, né? Eu falo Soul. Nossa Senhora, foi um soco no estômago aquele filme. A É, Zona de Interesse também é. Também é. mas veja, eu acho que parte do problema é porque, veja, soco no estômago, Schindler também é. E soco no estômago não é. Não, veja, o que eu quero é o seguinte: parte da crítica do Kertész é que a literatura sobre o Holocausto não podia ser só feita de socos no estômago. Soco no estômago, Sim,
o Spielberg dá sem nem saber onde que o galo está cantando. O, esse Kertész escreve o Ausência de Destino justamente para tentar propor uma, uma alternativa a essa literatura que é formada somente por socos no estômago. Então, tipo assim, pelo contrário, o livro termina com o narrador falando sobre a felicidade em Auschwitz. Falando, todo mundo fala sobre como é horrível em Auschwitz. Mas ninguém fala como eu era feliz em Auschwitz. Eu era feliz, cara. Entendeu? Pô, eu cresci lá, passei anos lá. Quando os caras me davam 15 minutos de descanso e eu ficava 15 minutos deitado na grama olhando para o céu, eu era feliz. Eu era feliz de uma maneira que eu não consigo nem mais ser hoje. Então, literalmente esse é o último parágrafo desse livro. Então, o que eu estou falando soco no estômago por soco no estômago. Tem muitos livros e filmes e filmes soco no estômago, que de fato é um soco no estômago, de fato é um horror fora de qualquer coisa. Hoje eu acho que nós estamos chegando no momento de ver de que outras maneiras a gente pode falar isso. Que é isso? Mais um livro sobre Auschwitz, que fica falando do começo ao fim que Auschwitz foi horrível. Todo mundo sabe que Auschwitz foi horrível. O que é que você está trazendo de novo para esse tema, né? De que maneira você está aportando algo novo que não seja olha o horrível que era. Então, nesse caso, esse filme aí do pessoal morando vizinho de Auschwitz, que pelo que eu entendi não tem nenhuma cena de horror, né? É só o pessoal morando na casa ao lado. É uma maneira interessante de falar nisso. Veja, não assisti, mas é isso. Então, veja, gente, era isso que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar, perguntar, digam lá. Se quiserem comentar mais alguma coisa que vocês leram. Eu queria comentar, falar, complementar o que a Dani falou, né? Eu acho que o filho de Saul realmente é diferente, porque ele é um filme bem mais recente, né? Eu vi há muito tempo, mas sei lá, ele deve ser de 2003, 2004, por aí. É, e Não, ele, não? não é um filme de 2014, 2016? Posso estar Hein? errada. Eu achei que fosse um pouquinho anterior, Mas me mas falem do filme. quê? Me falem do filme. Vamos lá. Então, o que eu acho diferente nele, claro, Assim, ó, é húngaro todos de 2015. 2015. Então eu já tô sem noção do tempo. Achei que já fizesse uns 15, 20 anos. O que é interessante no de Saul, claro, toda a história que se passa num campo de concentração vai ter momentos tristíssimos, né? Não há como fazer isso sem evitando a tristeza absoluta. Mas o filho de Saul, ele escolhe uma forma muito interessante de se filmar, porque a câmera está o tempo todo aqui no ombro do personagem. Então você está com a visão dele o tempo todo, né? A perspectiva dele o tempo todo, e você também cria um efeito meio claustrofóbico, né? E outra que o Saul, né, ele não é que é o personagem principal, ele não é o personagem típico, ele não é só uma vítima. Ele está nessa zona cinzenta, nesse lugar ético muito complicado, que é o do judeu que trabalhava para os nazistas. Ah, Ele é parte de um Sonderkommando, né, que eram os grupos especiais que faziam esses serviços especiais. Então, ele limpava os crematórios, né, depois. Então, ele tem alguns benefícios dentro do campo de concentração por essa posição, e ele tem essa posição horrível, que é, né, limpar, e, enfim. Ele está nessa posição de ter um benefício e ter um ônus muito grande. E daí tem até uma outra coisa que eu não vou falar, porque, enfim, quem quiser ver o filme, vê, mas é uma coisa dilacerante mesmo. Então, acho que o filho de Saul acrescenta né, uma nova perspectiva a esse terror todo. E o filme, o Noite Neblina, eu acho também,
é devastador, é um filme do René e foi feito em 55, que é bem antes de toda essa discussão sobre o Holocausto, né? O Holocausto ainda era uma memória muito presente, né? Fazia 10 anos, qualquer adulto se lembrava da época, e ele faz um documentário nos campos de concentração, né? É um documentário, então não tem reencenação nenhuma, né? Mas é só dos campos e é tristíssimo, é tristíssimo, e ainda com menos informação e não com a construção que a gente tem do Holocausto visto hoje, né? Ainda, por exemplo, você estava falando dos livros que não eram publicados no leste europeu, né, do outro lado da cortina de ferro, mas mesmo no Ocidente, eu lembro de ter lido que é isso, um homem enfrentou resistências para ser publicado, né? Ele não foi publicado de cara, inclusive a Natália Ginzburg, né, que não quis publicá-lo, e ele saiu primeiro na França, saiu primeiro em francês e não em italiano, porque justamente muita gente achava que não era um assunto, a guerra tinha acabado, é de 47, se não me engano, a guerra tinha acabado de acabar, né, de terminar, e não queriam tocar nesse assunto, né? Ainda era, você estava pensando, você tinha que pensar na reconstrução, na formação, nos novos aliados, né? E não tratar desses assuntos, né? E que é justamente também um dos medos que o próprio Primo Levi tinha, né? Quando ele relata tantas vezes do sonho dele, de que ele falava e ninguém acreditava nele, né? Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu mesmo, né? Acho que as pessoas não conheciam muito os detalhes e muita gente não queria discutir esse assunto mesmo. Então, o sonho dele se tornou um pouco real mesmo. Eu acho que é interessante a gente pensar na geopolítica é que os alemães se tornaram muito rápido aliados indispensáveis dos dois lados. Tanto a Uhum, Alemanha Ocidental era a parte essencial e fundamental da Aliança Ocidental da Europa Ocidental, como a Alemanha Oriental era a parte integrante e fundamental da Cortina de Ferro. Então, assim, ambos os lados, eu acho que a política geral, a política do bom senso, era que é muito mais importante encontrar pontes e se juntar e construir um novo mundo comunista, um novo mundo capitalista, do que ficar remoendo essa briga que a gente, afinal, já tinha superado, passou, acabou. Por que falar nisso? Entendeu? Por que atiçar animosidades, piriri pororó? Só que isso teve como como consequência que, de fato, a maioria desses países não fez as pazes com o Holocausto. É isso, a Itália mandou vários judeus italianos para o Holocausto, inclusive o primo Levi. A Hungria mandou vários húngaros judeus para o Holocausto, inclusive Kertész. A França mandou vários judeus para os campos de concentração, inclusive a Delboa. Então é isso. E esses países todos trataram a cumplicidade das suas elites como tivesse sido um acaso, um acidente, um detalhe, que foi um crime da Alemanha. Só que não, cara. Se não tivesse gente nesses países colaborando ativamente, não teria acontecido. Então eu acho que isso é um tema muito interessante porque ele durante muito tempo é muito silenciado, né? Um dos romances que eu não falei aqui, que eu esqueci de trazer, é aquele A Morte é Meu Negócio, que saiu pela Autêntica agora, há pouco tempo, que é um romance francês de 1950 e pouco, sobre o comandante de Auschwitz. É um romance narrado pelo comandante de Auschwitz, de novo, escrito por um francês, justamente porque ele, como autor, falou, cara, eu preciso saber como que essa pessoa pensa. Eu preciso saber como que essa pessoa justifica a própria existência, justifica o que ele fez. Então ele cria esse romance, que é narrado do ponto de vista do comandante Auschwitz, que eu vou dizer, em 52, 55, era uma coisa bastante arriscada de fazer. É arriscado até hoje. É um bom romance, eu não acho que é um puta romance, mas é um bom romance, vale a pena.
acho que é uma adição, acho que é uma adição importante a essa conversa. Eu resenhei ele para a Folha. Vou até botar um link aqui para você. Esse é qual mesmo que você falou? O nome é A Morte é Meu Negócio. Espera aí que eu já vou colocar o link aqui. Tá. Olha, no meu texto sobre literatura e holocausto, eu dou todos esses links. Então, eu recomendo que Ah, você tá. dê uma olhada. Vou botar aqui no chat o link. Ó, literatura e holocausto. Eu falo desses filmes e livros todos e dou todos os links. Então, esse filme que eu estou falando se chama A Morte é Meu Ofício. A Morte é Meu Ofício saiu pela Autêntica. Eu vou botar o link aqui de novo. É um livro bem. Então é um livro. Como? É Então é um, um livro. é um livro. Chama-se A Morte é Meu Ofício. Saiu pela editora Autêntica. Eu mandei aí um link de um texto que eu escrevi. É um romance francês narrado do ponto de vista do comandante de Auschwitz. E é, de novo, uma aposta arriscada, é ficção e é muito bom. Que mais, gente? Que mais que vocês têm a dizer? Muito obrigado pelas sugestões. Eu, de fato, fiquei com vontade de ver o Filho de Saul e quero muito já ver esse outro Zona de Interesse, que eu estou para ver há muito tempo e acabei não vendo. Eu vou dizer que eu estou cansado já de Holocausto. Por acaso, tanto a Folha quanto o Estado de Minas me pediram resenha de livros sobre o Holocausto. Aí eu tive que ler os dois. Aí começou um cara que nunca consegue ler um livro só. Para eu escrever sobre um assunto, eu tive que ler 10 livros sobre o assunto. Até para comparar, para saber o quão bom é comparado com os outros, tudo. Mas já tô bem com esse assunto, entendeu? Não, mas eu vou te dizer, se me pedirem outro, eu não vou aceitar. O Marcelo Billy falou sobre o papel das elites europeias. Em um dos livros da Hannah Arendt, ela mostra como os dinamarqueses conseguiram proteger a população judaica. Ela conta essa história para mostrar que era possível. E, portanto, essa medida era escolha das elites locais mesmo não protegerem seus cidadãos judeus. E é isso mesmo. Você tinha em grande parte desses países do leste europeu essa ideia de que os judeus húngaros não eram realmente judeus. E os judeus poloneses não eram realmente judeus. Então, eu não quero que eles morram. Eu não mataria. Mas se alguém quiser matar, matar eles todos, sei lá, né? O que é que eu tenho a ver com isso? Né? Então, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que os húngaros que hoje reagiram ao prêmio Nobel do Kertész, dizendo que ele não era realmente húngaro porque ele era judeu, você não vai querer me convencer que essas pessoas ficaram tristes da Hungria ter perdido toda a sua população judaica e ter passado, sei lá, de ter 20% dos judeus para ter 0,1% dos judeus. Eu duvido que essas pessoas tenham achado ruim. É isso. Talvez eu não mataria essas pessoas. Mas se alguém estiver matando, eu também não vou impedir. Porque eu acho que, no fundo, é bom para o país ser mais homogêneo. Então, eu acho que muitas populações, especialmente no leste europeu, que tinham mais judeus do que Dinamarca, também vamos combinar, tinham essa tinham essa política. E é isso, é muito fácil você ver na Polônia e na Hungria, nesses países todos, que eram todos multiculturais e multiétnicos antes da guerra, e hoje não são. Hoje são super homogêneos, como é no caso, por exemplo, a Argentina. A Argentina que entra na Guerra do Paraguai como um país cheio de negros e termina como um país branquinho, branquinho. Por que será, né? A Argentina aproveita essa guerra triste para fazer sua própria limpeza étnica. Que mais, gente? Digam lá, opinem, perguntem. Muito obrigado por vocês terem vindo. Achei essa aula bem legal. Digam lá ainda se quiserem falar alguma coisa. Mas muito obrigado a todo mundo que veio.
E é isso. Se eu tivesse que dar as minhas leituras mais importantes, é Primo Levi e Borowski. Primo Levi e Borowski são fundamentais e assistam Shoah. De novo, não é para qualquer um, é para quem tiver interesse nesse assunto. Ok? Então, acho que estamos bem, gente. Muito obrigado. Vocês foram lindos. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Silvia. Obrigado todo mundo que veio. Vocês são lindas. Eu vou colocar isso aqui no YouTube e depois a gente conversa mais. Semana que vem, só para lembrar para vocês, semana que vem é a aula da Grande Conversa Medieval e eu vou falar de Petrarca, ok? Então, eu já estou aqui lendo todas as poesias de Petrarca. A próxima leitura avulsa ainda é sobre o Holocausto e Segunda Guerra Mundial e Polônia, vai ser sobre o Bruno Schulz. Eu escrevi um texto sobre toda a obra do Bruno Schulz para a Ilustríssima. Ele tem 2 livros de contos só, eu não tenho ele mais aqui, já botei para casa. Então, a próxima aula avulsa, daqui a 2 meses, eu vou falar sobre o Bruno Schulz. Os contos dele são muito interessantes. Eu não sou muito fã, mas eu gosto, eu vejo o valor. Ele é um cara que viveu todas essas guerras e não escreveu sobre elas. Os contos todos são sobre uma infância idílica, enquanto o mundo estava pegando fogo, ele morre assassinado no Holocausto. É um autor muito interessante. É um autor que trabalha o nível da língua, é tipo um Guimarães Rosa polonês. Então, os textos são muito bons. Então, quais vão ser as próximas aulas avulsas? Em outubro, vamos ter uma aula avulsa sobre o Bruno Schulz, que são 2 livros de contos que saíram pela 34. E em dezembro, vamos ter uma aula avulsa sobre os 3 romances da Aline Bay, com presença da própria, que já confirmou que vem. Então, leiam os livros da Aline Bay e venham em dezembro para conversar com ela. E em outubro, a gente vai falar de Bruno Schulz. E daqui a uma semana, tem a aula da Grande Conversa Medieval, onde eu vou falar de Petrarca e porque Petrarca é incrível, por mais que ele pareça chato para a gente hoje. Tá bom? E é isso. Gente, beijo, beijo. Vocês são lindos e lindas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Beijo. Tchau, beijo.